Olá, crianças! Quem será que é este jovem que está com essa roupa tão bonita, tão colorida? Vocês querem saber o nome dele? O nome dele é José. Então agora vai começar mais uma historinha maravilhosa da palavra. Deus abençoe vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal. Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Boa noite, crianças! Nós estamos aqui de novo para contar mais uma história, né? Uma história da palavra de Deus que está lá no livro de Gênesis, começando no capítulo 37, sobre a vida de um jovem que sonhou, que teve sonhos de Deus para a vida dele. Antes de começar com falando sobre esse jovem, nós vamos falar de um homem chamado Jacó, que tinha 12 filhos. O primogênito deles era Rúben. O segundo filho era Simeão. O terceiro, Levi. O quarto, Judá. O quinto, Zebulon. O sexto, Issacar. O sétimo, Dan. O oitavo, Gade. O nono, Azer. O décimo, Naftali. O 11º, José. E o 12º, Benjamim. Esses 12 eram filhos de Jacó. Jacó amava José e José amava seu pai, mas também amava muito ao Senhor. Ele amava Deus. Um dia, o José ganhou do seu pai uma linda capa toda colorida. Olha só como é que ficou a cara dos irmãos. Eles ficaram com muita inveja de José. Por quê? Porque eles eram os mais velhos e José era o mais novo. E ele tinha todo esse privilégio por causa do seu pai, que o amava muito. E como ele era obediente, né? Então, eles tinham muita inveja. E começaram a alfinetar alguma coisa no seu coração. Um dia, José sonhou que eles estavam no campo colhendo trigo. E o molho de José, que ficou bem aqui no centro, e todos os outros se ajoelhavam diante do molho do José. E José, o que ele fez? Contou para os irmãos. E olha que os irmãos ficaram ainda mais zangados. Outra noite ele sonhou de novo. Só que dessa vez ele sonhou que o sol, a lua e todas as estrelas se ajoelhavam diante dele. Isso deixou os irmãos com mais inveja ainda, com mais raiva de José. E até Jacó ficou pensando: o que será que tem aí? Um dia, os irmãos de José
foram com o gado levar para pastar num lugar bem distante. O pai chamou José e disse: José, vem aqui. José, você vá ver onde é que estão os seus irmãos. Vê o que eles estão fazendo e me traga notícias. José, muito obediente, foi atrás dos irmãos. Quando ele estava ao longe e os irmãos viram chegando, começaram a maquinetar. E um falando com o outro disse: vamos matar esse sonhador. Olha o que faz a inveja, olha o que faz a raiva. Quando José chegou, eles retiraram a capa de José e jogaram José dentro de um poço. José ficou muito chateado, não é? Vocês não acham que ele ficou muito triste de ser jogado dentro de um poço? Os seus irmãos. E lá José ficou. O que eles fizeram? Ao longe vinha vindo uma caravana de ismaelitas, um outro povo. E eles resolveram vender José para aquele povo, para aquela caravana, para que ele fosse vendido, levado para longe. Eles tiraram a capa de José, mataram um animal, colocaram sangue por cima daquela capa e levaram a Jacó. E disseram: ó, você reconhece essa capa, meu pai? É do teu filho? Quando Jacó viu aquilo, caiu em tristeza, em sofrimento, em choro, por muitos dias, porque o seu filho tinha sido morto por um animal feroz. Enquanto isso, José foi levado pelaquela caravana para o Egito. Lá no Egito, ele foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Lá, ele era tão abençoado por Deus porque José não reclamava. Com certeza, lá no coração dele, ele ficava pensando por que os irmãos tinham feito aquilo com ele. Mas ele, já que ele estava ali, ele estava servindo aquelas pessoas e não reclamava. Um dia, houve uma situação entre a esposa de Potifar e José. José, para que ele não pecar contra Deus, ele fugiu. E aí ele foi jogado numa prisão. Lá na prisão, José voltou a ficar mais triste ainda, porque ele estava preso por algo que ele não tinha cometido. Mas ele continuou perseverando em Deus. Um dia, o faraó, daquele reino do Egito, ficou muito zangado com o padeiro e com o seu copeiro. O copeiro é aquele que servia a taça do rei. E o padeiro é o que fazia as coisas para que o rei fosse comer. E eles acordaram, eles foram jogados na prisão. Um dia José viu eles muito tristes, pensativos, e foi conversar com eles. O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão assim, com esse semblante tão triste assim? Aí eles disseram que tinham tido um sonho. Ele disse: então, os sonhos são de Deus. Fale-me. E aí, o copeiro falou que tinha tido um sonho, que ele colhia um cacho de uva muito grande, e aí o copo do faraó vinha, e ele espremia aquele suco de uva dentro daquele copo e servia para o rei. E aí José disse: olha, em 3 dias você voltará a servir o rei no palácio. Quando você estiver lá, lembre-se de mim. Aí, o padeiro foi favorável esse sonho. Eu vou contar o meu. E contou: eu sonhei que tinha muitos pães, e aí ficava na minha cabeça um cesto cheio de pães, e aí os urubus vinham. Aí ele disse: olha, também o seu sonho é em 3 dias, só que em 3 dias você morrerá. E, passado aqueles 3 dias, os sonhos se realizaram. O copeiro voltou a servir o rei e o padeiro foi enforcado, foi morto. Mas o
copeiro não se lembrou de José. Se passaram 2 anos. Passaram-se 2 anos. Um dia, o faraó foi dormir, né? E teve um sonho. Nesse sonho, ele via muitas vacas, 7 vacas bem gordas, lindas, pastando na beira do rio. E do rio saíam 7 vacas, tão feias, tão magras, tão horríveis, que saindo comiam as 7 vacas gordas. O rei acordou assustado. Aí voltou a dormir. E sonhou que tinham 7 espigas lindas, gordas, lindas, maravilhosas. E as outras eram feias, horrorosas. E vinham e comiam as espigas gordas. O rei ficou apavorado. O que significa isso? O que será isso? E o rei ficou muito preocupado, pensando, o que será isso? O que será isso? O copeiro lembrou de José. Porque o rei mandou chamar todos os seus adivinhos, os seus magos, e ninguém conseguia dizer o que era aquele sonho. Aí o copeiro lembrou e falou com o faraó: olha, rei, quando eu estava lá na prisão, aconteceu isto, e tinha um jovem hebreu, o José, que ele falou o meu sonho e aconteceu exatamente o que ele disse. Manda chamar José. E José veio. Quando José chegou na presença do rei, o rei contou o sonho. E aí José interpretou os sonhos, porque eram sonhos de Deus para a vida. Sabe, aqueles sonhos eram uma previsão de algo que iria acontecer no Egito. E ele falou: olha, tanto as vacas gordas quanto as espigas gordas são 7 anos. As vacas magras e as espigas magras também são 7 anos. Haverá 7 anos de fartura e depois 7 anos de muita fome, onde as pessoas vão passar fome, muita fome. Não haverá nada na terra. Aí o José deu uma série de estratégia e aí o rei disse: você será o governador, porque você conhece tudo, você tem a bênção de Deus sobre você, você será governador. E daí ele foi transformado em governador. Olha só, o sonho de Deus começava a se realizar na vida de José. Olha só. José deve ter pensado assim: olha, então José começou a pensar já nesse momento: olha só, então era por isso que eu vim para cá. Não foram os meus irmãos, foi Deus que me trouxe para cá. Olha só. José, aí o faraó deu uma linda mulher, uma linda esposa para José. E também lhe deu filhos, uns filhos. Olha só os filhos de José: Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. Passado o tempo, um dia, começou aquilo que José tinha previsto, né? Muita fartura. E depois veio a fome. Só que José, ele tinha feito coisas maravilhosas no Egito. Ele tinha feito vários armazéns para guardar toda a comida que foi armazenada durante todo que foi colhida, todo aquele tempo, aqueles 7 anos de muita fartura. Então agora os celeiros estavam cheios, tanto para o povo do Egito como para quem viesse de fora. E aí um dia era de se esperar que lá na terra de Jacó começou a não ter mais o alimento. E aí Jacó disse para seus filhos: eu soube que lá no Egito tem muita comida. Vão lá, levem alguma coisa, levem dinheiro e tragam comida. E eles foram. Chegando lá, olha só, os 12.
os 10 chegaram lá no Egito. Diante de quem? De José. E aí, olha só, se prostraram diante de José. Eles não o reconheceram. José, querendo dar uma lição nos irmãos, vocês são espias, vocês são espiões, vocês vieram espiar a terra. Não, Senhor, nós não somos, nós somos filhos do mesmo pai, nós somos em 12, um já não existe, mas você só tem 10 aqui. Ah, mas o outro ficou na casa com meu pai, é o mais novo, só viemos nós. Não, vocês são espias. Aí ficou aquela discussão, e eles dizendo que não eram, e o José dizendo que eles eram, até que eles pegaram, e José disse, tá bom, vocês vão me deixar, um deles pegou Simeão, ele vai ficar preso, vocês podem levar tudo que vocês precisam, quando vocês chegar na terra de vocês, quando vocês voltarem de novo aqui, vocês me tragam o irmão mais novo de vocês. Aí eu vou acreditar em vocês. Simeão ficou preso e eles voltaram. No meio do caminho, os animais sentiram fome, eles foram dar de comer aos animais e, para surpresa deles, o que tinha dentro dos sacos? Todo o dinheiro que eles tinham levado para pagar estava de volta nos sacos. Aí eles ficaram mais apavorados ainda. Pronto, quando nós voltarmos, eles vão dizer que nós roubamos, mas assim, seguiram viagem. Chegando lá, eles conversaram com Jacó, disseram para Jacó que Simeão tinha ficado preso porque o dono da terra, o governador, tinha ficado irado com eles, dizendo que eles eram espiões e que se eles precisassem voltar para o Egito buscar comida, teria que levar Benjamim. Jacó disse, nunca, vocês não vão levar o Benjamim. Eu já perdi o José, agora vocês querem me deixar sem o Benjamim também? Mas passou o tempo, lógico, né? A comida acabou. E aí eles tiveram que voltar de novo lá buscar comida. Só que eles disseram que não iriam. Disseram para Jacó, nós não vamos, enquanto você não deixar o Benjamim junto, ele vai nos prender. Aí, depois de muita conversa, Judá prometeu ao pai que traria ele de volta. Aí Jacó concordou e eles seguiram viagem para o Egito. Chegando no Egito, José viu eles de longe, pegou, colocou, fez um banquete para servir, porque ele estava tão feliz porque ele ia ver o irmão dele, o Benjamim, que ele tanto tinha saudade. Ele fez um banquete, colocou todo mundo para comer do bom do melhor, deu a melhor porção para Benjamim, depois colocou tudo nos sacos e eles seguiram viagem. Só que José disse assim para um dos servos dele, você vai lá, pega aquele meu copo de ouro bonito que eu tenho lá, que eu gosto de tomar o meu vinho, e coloca dentro do saco do Benjamim. E lá eles foram embora. Quando chegaram na metade do caminho, eles olharam, vinha o exército lá, os soldados tudo atrás deles. Eles falaram assim, nossa, o que será que aconteceu? Quando chegou, eles disseram, por que vocês fizeram isso? O governador tratou vocês tão bem e vocês roubaram o copo dele de ouro. Não. Aí eles precipitadamente falaram, pode revistar. Aquele que tiver o copo, aquele que tiver com o copo, aquele será escravo do governador. Quando eles abriram o saco de Benjamim, que viram que o copo estava lá, eles não se acreditaram, rasgaram suas vestes, colocaram terra na cabeça, e agora o que vai ser? Voltaram tudo para o Egito. Chegou lá, José falou o quanto eles tinham sido mal agradecidos, né? Mal agradecidos, roubando meu copo. Aí ele disse, esse vai ficar como escravo. Aí Judá se desesperou. Judá se prostrou diante de José e falou várias coisas de tudo que tinha acontecido. E ele disse, quando eu falei para o meu pai que eu traria de volta o Benjamim. Por isso eu lhe digo,
ficarei eu no lugar dele como escravo seu para toda a vida. Aí José não pôde mais suportar. Saiam todos daqui. Saiu todo mundo, ficou só ele e José. Aí ele disse, não fiquem assim. Hoje eu sei que vocês aprenderam uma grande lição. Eu sou José. Eu sou o irmão de vocês. Aqueles que um dia você vendeu. Aquele que você venderam. Mas não foi por causa de vocês. Foi Deus que me trouxe para cá. Para que eu me tornasse governador. Para que o povo egípcio e o povo da terra, principalmente vocês, não passassem fome. Vocês, pensa na alegria deles. E ao mesmo tempo que eles sentiram alegria, eles sentiram remorso, né? Se arrependeram de tudo aquilo que eles fizeram. E José disse para eles que eles não se preocupassem, que eles voltassem e trouxessem o Jacó para morar ali no Egito, que ele cuidaria deles e do pai até a morte, que era para eles virem para o Egito. O faraó, quando soube, ficou feliz. Não, mande buscar toda a sua família para cá, porque nós vamos cuidar deles, nós vamos dar o melhor da terra. Deram lá. Já falou até o lugar que eles iam ficar, deu carros para ir buscar todo o povo. E Jacó, quando eles chegaram lá, agora, né, eles tinham contado uma mentira para Jacó, dizendo que o filho tinha sido destroçado. Agora eles teriam que contar a verdade para o pai, que eles tinham vendido o José por raiva, por inveja, mas que eles estavam muito arrependidos. Mas que Deus tinha revertido toda a história e transformado José no governador do Egito. Jacó, com a bênção de Deus, pegou toda a sua família e foi para o Egito. Agora, olha só a alegria dele em abraçar o seu filho novamente. Olha só. E Jacó viveu no Egito até a sua morte, sendo cuidado pelo seu filho e ainda pôde abençoar os seus netos, né? E ainda viveu bastante tempo. O que nós tiramos dessa história, né? José, ele foi um jovem obediente a Deus e ao seu pai. E Deus, todos os sonhos de Deus se realizaram na vida de José, porque José foi obediente. José deixou que Deus realizasse os sonhos deles. Assim nós também temos. Deus também tem sonhos para nós. E nós devemos ser obedientes para que o Senhor realize os sonhos deles nas nossas vidas. Agora, nós vamos falar um pouquinho de Jesus. Jesus foi a mesma coisa. Jesus veio lá no livro de João, capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Assim como José, Jesus também foi rejeitado, Jesus também foi vendido, mas por um propósito muito maior do que de José. José era para salvar uma nação da fome. Jesus veio para salvar toda a humanidade. O sangue de Jesus na cruz do Calvário trouxe redenção e salvação para todo aquele que crê. Amém, crianças? Espero que vocês meditem nessa história, pensem, conversem com os papai, com a mamãe, para ter mais explicação, mais entendimento sobre essa história maravilhosa da palavra de Deus. Fiquem com Deus e aproveitem bem. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor.
mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.